Olá, estudante! Bem-vindos! Continuando, então, a nossa aula de Física dentro da temática da hidrostática. Esta é a nossa segunda aula. Tivemos uma aula anterior, que foi o princípio de Pascal. Agora veremos, então, um outro princípio que está relacionado à hidrostática, que é o princípio de Arquimedes. Portanto, uma aula para o primeiro ano do ensino médio, né? Só recordando aqui, pois de acordo com o Plano Anual de Curso da Secretaria de Estado de Educação, agora no quarto bimestre, os estudantes em sala de aula estão desenvolvendo com seus professores este objeto de conhecimento. Competência específica 3 das ciências da natureza é a competência e foco para esta aula. Habilidades, vamos desenvolver a habilidade 301. De novo, eu quero destacar o que essa aula procura desenvolver, né? Elaborar hipóteses, empregar instrumentos de medição, representar e interpretar modelos explicativos, dados ou resultados experimentais. Portanto, uma habilidade importante para o desenvolvimento do conhecimento científico. Competências socioemocionais envolvidas aqui nesta aula. A imaginação criativa, como sempre, curiosidade para aprender e também autoconfiança. Tudo isso aliado aí ao desenvolvimento cognitivo para o conhecimento. E o que vamos fazer então na aula de hoje? Compreender o conceito físico de empuxo. Então surge aí um novo conceito que será trabalhado nessa aula, o conceito de empuxo e sua unidade de medida no sistema internacional. Vamos analisar, por meio de um experimento, o comportamento de um objeto submerso em água. E como eu falei, surge então o novo conceito de empuxo. O que é isso? Bom, já adianto para você que empuxo é uma força, tá? Então vamos entender como surge essa força chamada empuxo. O que essa figura está me mostrando? Um objeto mergulhado em água. E como vimos lá no princípio de Pascal, se um objeto está mergulhado em água, ele vai receber a pressão desse líquido. Então, observe, devido a essa pressão, surgem forças ao longo aqui de toda a superfície desse corpo. Mas vamos observar que na parte inferior as forças são maiores. Fato curioso, por quê? Forças distribuídas na superfície do corpo que está mergulhado, porém, as forças exercidas na parte inferior são maiores. Por quê? Exatamente porque a pressão varia com a profundidade. Quanto maior a profundidade no líquido, maior a pressão. Então, na parte inferior, eu tenho uma profundidade maior do que na parte superior aqui. Por isso, a força é maior na parte inferior. Bom, mas essas forças todas somadas, né, vai dar uma somatória de forças. Vai surgir uma única força, chamada resultante dessas forças. Essa resultante, então, recebe esse nome, empuxo. Então, o empuxo é a resultante, ou seja, a somatória de todas as forças que atuam em um corpo que está mergulhado na água, tá? Então, aqui essa figura está representando melhor. Veja, esse corpo tem um peso, né? Ele tem massa. Então, todo corpo que tem massa, né, é atraído pela gravidade, isso dá o peso do corpo, tá?
Então, vejamos aqui, ó, o peso sempre vertical, apontando para o centro da Terra, porque o peso é uma força exercida pela Terra, certo? Agora, o empuxo não. O empuxo é uma força exercida por um fluido, tá? E ele vai ser para cima, ó, contrário do peso, tá? Não tem como o empuxo ser na direção vertical e no sentido para baixo. Ele vai ser na direção vertical, sentido para cima, pelo fato que nós vimos anteriormente. As forças, né, na parte inferior são maiores, isso dá uma resultante que aponta para cima. Empuxo, então, é a força exercida por líquidos, a somatória de todas as forças devido à pressão exercida pelo fluido. Então, vamos aqui entender ainda o empuxo. Como eu disse, peso sempre para baixo e o empuxo para cima. Tá, mas em relação ao equilíbrio de força, equilíbrio da força peso e da força empuxo, será que o empuxo ele é igual ao peso? Será que é maior que o peso? Bom, o fato é o seguinte, você já percebeu quando você está segurando um objeto mergulhado em água, parece que ele está menor? Sim, a sensação que a gente tem, né? É que dentro da água os corpos estão mais leves. Exatamente por isso, por causa dessa somatória da força empuxo com o peso, tá? Existe essa força empurrando o corpo para cima, dentro da água. Então, você consegue sustentar esse corpo com mais facilidade quando ele está mergulhado. Então, lembrando aqui, tá? Empuxo é sempre uma força vertical para cima. Bom, aí entra em cena o cientista, filósofo, físico, matemático e astrônomo Arquimedes de Siracusa, que viveu no ano 287 a.C. Então, Arquimedes, né, nós já o conhecemos, lembra da minha aula sobre alavancas? Então, eu citei esse filósofo grego. Não é bem grego, né? Naquela época, Siracusa fazia parte da Grécia, mas está na Itália. Princípio de Arquimedes. Deixa eu só voltar aqui para lembrar vocês, eu estava falando da alavanca, né? Ele é o autor dessa frase, dê-me uma alavanca e um ponto de apoio e eu moverei o mundo. Relembrando aí a minha aula sobre alavancas, eu até citei que futuramente nós retomaríamos sobre o pensamento e as ideias de Arquimedes. E por isso o princípio de Arquimedes, que diz o seguinte: o volume do líquido deslocado é igual ao volume do corpo submerso. E eu vou mostrar isso para você aqui rapidamente, com um experimento muito simples. Então, vejamos, eu tenho aqui um becker, onde eu vou despejar água, vou preencher completamente o meu becker de vidro com água até a sua borda. Ok, estabilizou. O becker está completamente cheio de água. Existe um princípio em ciências que diz que dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo, né? Então, para mostrar isso, eu trouxe aqui uma pedra. É um quartzo azul, uma pedra minha. Eu vou mergulhar essa pedra no becker e, de acordo com o princípio de Arquimedes, né, o volume do líquido deslocado é igual ao volume do corpo submerso. Então, quando eu colocar essa pedra dentro da água, a água vai ter que sair para dar espaço para a pedra, porque dois corpos não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo.
Então, o que nós observamos? Houve aqui o transbordamento da água, né? Uma parte desse líquido foi despejado para que a pedra ocupasse aquele espaço. Então, olha só, vou pegar de novo a pedra aqui. A pedra tem volume. Um volume aqui, né, que essa massa da pedra ocupa. Então, essa água que foi despejada do becker tem o mesmo volume dessa água, dessa pedra, né, de acordo com o princípio de Arquimedes. Então, vejamos aqui uma figura para ilustrar um pouco mais esse princípio. Então, na primeira situação, né, um becker com água, um corpo que vai ser submerso, e quando esse corpo entra, uma parte da água sai. Mas chama a atenção de vocês para o seguinte: esse líquido que se despejou ali, ele tem um volume igual ao volume do corpo que foi mergulhado no líquido, certo? Esse princípio é importante. Bom, então, de acordo com o princípio de Arquimedes, é possível fazer a medida do empuxo. Empuxo é uma força. Então, nós podemos medir essa força. Como? Por meio de uma expressão matemática. Então, eu vou mostrar aqui para vocês as relações entre as grandezas que estão envolvidas no cálculo do empuxo. Bom, vamos ler aqui comigo. O empuxo que o corpo recebe é igual ao peso do líquido deslocado, né? Bom, nós já sabemos que o volume deslocado é igual ao volume do corpo que será mergulhado. Esse corpo mergulhado recebe um empuxo, que é igual ao peso do líquido deslocado. Então, por meio dessa expressão, vejamos, o empuxo, ele é igual ao produto da densidade do fluido, do líquido, né, no caso, vezes o volume deslocado. Volume deslocado é igual ao volume do corpo, vezes a gravidade. Então, empuxo é uma força, será medida em newtons. A densidade do fluido é dada em quilogramas por metro cúbico, o volume em metro cúbico no sistema internacional e a aceleração da gravidade em metros por segundo ao quadrado. A aceleração da gravidade, né, tem um valor de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Porém, em algumas situações, em algumas questões de exercícios, de avaliações, poderá usar, então, o valor arredondado de 10 metros por segundo ao quadrado para facilitar os cálculos, né? Então, esta é a expressão matemática que permite calcular o empuxo que um corpo recebe. Agora vamos analisar aqui. Empuxo e peso são, geralmente, né, as duas forças envolvidas nas situações em que um corpo está mergulhado em água. Bom, na primeira situação, o que eu tenho aqui, o corpo foi lá para o fundo. Então, se pensarmos em termos de equilíbrio de forças, o que a gente pode concluir nessa primeira situação? Quais são as forças que estão atuando neste corpo mergulhado? O peso e o empuxo. Então, eu vou representar aqui os vetores dessas forças. Nessa primeira situação, eu tenho o peso, vetor da força peso, maior que o empuxo. Ok. Na segunda situação, o corpo está em equilíbrio no líquido
Então, eu posso dizer que nessa situação, o peso é igual ao empuxo. Então, essas duas forças aqui se equilibram. E na terceira situação, o corpo também está em equilíbrio, mergulhado aqui no líquido. Então, eu também vou ter um peso igual ao empuxo. Aqui também as duas forças se equilibram. Tá, mas olha só, na situação 2 e na situação 3, o empuxo e o peso são iguais. Mas por que essa diferença na configuração das posições do corpo dentro do líquido? Aí eu posso chegar aqui a essa conclusão. Ó, no primeiro caso, em que o corpo está flutuando na superfície, eu posso dizer que a densidade do corpo é menor que a densidade do líquido. E no segundo caso, o corpo está submerso aqui no líquido, está em equilíbrio e ocupa uma posição central dentro do líquido. Então, que situação é essa? Nessa situação, eu concluo que a densidade do corpo é igual à densidade do líquido. E na terceira situação, o corpo mergulhou, ficou estático lá no fundo do recipiente, peso maior que o empuxo e também a densidade do corpo maior que a densidade do líquido. Então, essas situações, tá? Então, aqui, relembrando, o corpo está em equilíbrio, flutuando no líquido. Eu vou ter uma situação de peso igual a empuxo. Aqui também, e na terceira situação, eu tenho que o peso é maior que o empuxo. Então, agora, vou realizar um experimento para demonstrar aqui o princípio de Arquimedes. Para esse experimento, eu vou precisar de recipientes de vidro transparentes, 3 ovos, água, sal de cozinha, NaCl. Então, veja só, eu já coloquei aqui 3 recipientes, ovos, usei ovos, e eu consegui essas 3 configurações diferentes. Então, no primeiro copo, a gente percebe, o ovo foi lá para o fundo. No segundo, o ovo está equilibrado mais ou menos no meio do líquido. Mas no terceiro, ele veio para a superfície. Usei sal de cozinha nos 2 copos, nos 2 últimos copos, ok? E deu essa configuração. Agora perceba, se eu empurrar esse ovo lá para o fundo, o que vai acontecer com o ovo? Ó, ele vai voltar. O que foi? O que atuou aqui? O empuxo empurrou o ovo para cima e ele voltou, certo? Então, eu vou deixar uma pergunta aqui para você. Após observar os resultados obtidos nos 3 recipientes, responda. Em qual dos 3 recipientes o empuxo foi menor? Bom, já vou responder aqui para você, ó. Empuxo menor que o peso. O ovo foi lá para o fundo do recipiente. E a pergunta 2. Se a densidade do ovo é a mesma nas 3 situações, o que provocou a variação nos resultados obtidos? Então, só recordando aqui, eu utilizei sal de cozinha nos 2 últimos recipientes. Então, o que houve aqui foi a variação da densidade da água. A densidade do ovo permaneceu a mesma. Agora, nesse segundo recipiente, olha,
a gente conseguiu uma densidade da água igual, próxima à densidade do ovo. No terceiro recipiente, o ovo tem a menor densidade que a água. No primeiro recipiente, ovo com maior densidade, ele foi para o fundo do recipiente e nessa situação, então, a gente percebeu que o empuxo foi menor que o peso. E na aula de hoje aprendemos, então, o princípio de Arquimedes, o empuxo e suas unidades de medida no sistema internacional. E a você, estudante que acompanhou a nossa aula, eu deixo aqui o meu muito obrigada e até a próxima.